Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou responder a prova do concurso, da UFPE para o cargo de técnico de tecnologia da informação. Eu vou resolver todas as 10 questões de matemática, beleza? Então fica ligado que tem questões muito legais aqui. Se você fez concurso, que foi essa banca recentemente, ou vai fazer concurso também, ou gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá? A única forma de você me ajudar nesse vídeo é você deixando aí o like, beleza? Então, essa questão 11 aqui, ela diz o seguinte, ó. Vamos lá. Questãozinha bem, assim, um pouquinho complicada, mas dá pra gente resolver, certo? Só seria um pouquinho difícil você resolvê-la na prova, porque ela é um pouquinho trabalhosa para você fazer os cálculos. Porque ela diz o seguinte, ó. Para executar certa tarefa, o trabalhador X levaria 40 dias, enquanto o trabalhador Y levaria 35 dias. Então é aquela questão clássica, pelo menos essa primeira parte, de que se um trabalhador trabalha em 40 dias, o outro trabalha em 35, quanto que os dois trabalhariam juntos, em quantos dias esses trabalhadores passariam para executar a mesma tarefa, sendo que são juntos. Então já fiz esse cálculo aqui porque a gente vai precisar dele, certo? Existe uma formulazinha que é o seguinte, lembra daquelas fórmulas de torneira que diz o seguinte: se a torneira A enche um tanque em determinado tempo e a torneira B enche o tanque em outro tempo, as duas juntas, ó, ou seja, A e B, encheriam juntas da seguinte maneira, seria A vezes B dividido por A mais B. Então você encontraria o tempo delas juntas aqui. Então fiz esse cálculo aqui, exatamente o tempo aqui, ó, que os dois passam juntos para executar essa tarefa, certo? Então fiz esse cálculo, certo? E eu encontrei exatamente 56 dividido por 3 dias. Então os dois passariam esse tempo aí trabalhando juntos. Só que a questão não pede isso, ela pede o seguinte, ó. Os dois começam a executar a tarefa juntos e após 8 dias o X abandonou a tarefa. Então vamos supor que eles trabalharam juntos durante esses 8 dias, ou seja, vamos dizer que 56, cadê minha caneta? 56 sobre 3 corresponde aqui ao total, certo? Total do trabalho executado. Então quer dizer que eles juntos, durante 8 dias, eles trabalharam 8 de 56 sobre 3. E isso é igual a 8 vezes 3 sobre 56, que dá exatamente, ó, 24 sobre 56. Então eles trabalharam juntos 24 sobre 56, do total, certo? Então foi isso que eles trabalharam. E além disso, ele diz o seguinte: X abandonou a tarefa, passando 2 dias após a saída de X, Y também abandonou a tarefa, ou seja, passando 2 dias após a saída, ou seja, então além desses 24 sobre 56, essa tarefa também foi executada de 2, 2 de 35, então 2 de 35. Ou seja, a tarefa ela foi executada, ó, até o momento 24 de 56 e 2 de 35. Então, se a gente quiser saber o quanto que a tarefa foi executada, a gente soma 24 de 56 mais 2 de 35. Ou seja, isso foi o que a tarefa foi executada. Aí vamos ver o que a questão ainda nos diz. Ela diz o seguinte, ó: Y abandonou a tarefa. Finalmente, sozinho, o trabalhador Z concluiu a tarefa em 36 dias. Ou seja, o restante da tarefa, ou seja, que é o inteiro dela menos o que foi executado, que o executado foi isso daqui, ó, certo? Então a gente pode calcular isso daqui, eu já fiz esse cálculo, tá aqui, ó, 24 sobre 56 mais 2 de 35 é exatamente igual a 952 de 1960. Ou seja, o restante da tarefa é exatamente um inteiro menos 952 sobre 1960, que isso dá exatamente igual a
1008 sobre 1960, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber o quanto que ainda não foi executado, certo? A tarefa. Então ele está dizendo o seguinte: finalmente, sozinho, o trabalhador Z concluiu a tarefa em 36 dias. Ou seja, 36 dias corresponde ao que foi executado, ou seja, 1008 dividido por 1960. Aí a pergunta é o seguinte: em quanto tempo Z, trabalhando sozinho, executaria a totalidade da tarefa? Lembra que a totalidade da tarefa a gente representa fração, porque na primeira parte ela foi executada 8 de 56 em 3, que deu 24 sobre 56, e a segunda parte foi somente y trabalhando, ou seja, 2 de 35, a gente fez a soma, deu, ou seja, o que foi executado em forma de fração, aí o que falta para ser executado é o inteiro, que é 1, né, menos os 952 dividido por 1960, ou seja, Z, então a gente pode botar aqui Z, ó, Z executaria a totalidade da tarefa, né, que a totalidade da tarefa é o inteiro, certo? Em quantos dias? Então agora assim a gente pode fazer um meio pelos extremos aqui, ó, certo? Então se a gente fizer, ó, Z vezes 1008 dividido por 1960 tem que dar igual a 36 vezes 1, ou seja, 36 vezes 1. Aí a gente tem que Z, ó, vou fazer aqui embaixo. Z é igual a 36 vezes 1960 dividido, tá, por 1008. Se a gente fizer esse cálculo aí, a gente vai encontrar exatamente 70. De forma exata, letra E a resposta, beleza? É um pouquinho complicado de resolver essa questão, mas você teria que aí fazer em forma de fração. O quanto que o tempo, né, de cada tarefa foi executado em relação ao total. Beleza? Então era assim que a gente poderia resolver essa questão. Se você fez de outra forma, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá para a questão 12. Questão 12 também é uma questão de regra de 3 composta. Não é complicado da gente fazer também, mas teria que ter cuidado aí somente com a pegadinha, beleza? Porque ela diz o seguinte, ó, um ditado antigo sobre a quantidade de chá usada para a infusão afirma que use uma colher de chá para cada pessoa, ou seja, cada pessoa vai ganhar uma colher de chá e uma para o bule, ou seja, será uma para a pessoa e um para o bule. O segredo aqui é você calcular a quantidade e jogar o bule como se fosse uma pessoa. Vamos lá. Ó, uma família consumia um pacote de chá por semana, né? Ou seja, uma família que tem, eu vou dizer que é X pessoas. Veja que a quantidade dessas X pessoas, ó, eu incluí o bule também, certo? Ó, uma família consumia um pacote de chá por semana, né? Um pacote de chá, ou seja, uma quantidade de pessoas da família corresponde a um pacote, certo, de chá em uma semana. Uma semana tem 7 dias, beleza? Aí eles assim, por semana. E quando mais uma pessoa se incorporou à família, ou seja, era X, então agora tem X mais 1, que vai corresponder aqui, ó. Quando mais uma pessoa se incorporou à família, passou a consumir 10 pacotes, ou seja, 10 pacotes. E ela consome quanto tempo? Passou a consumir 10 pacotes a cada 9 semanas, ou seja, 9 semanas é 9 vezes 7 dias. E cada uma semana tem, né, 7 dias. A pergunta é o seguinte: se a família obedece ao ditado na infusão do seu chá, quantas pessoas formam a família inicialmente? Ou seja, é a quantidade X, né, menos o bule, beleza? Quantas pessoas formaram a família inicialmente? Ou seja, antes de mais uma pessoa se incorporar à família. Admita que os participantes da família sempre preparam e consomem chá juntos, que utilizam o mesmo bule
e para o preparo, e cada uma dessas toma a mesma quantidade de chá. Então basta a gente fazer o seguinte, resolver essa regra de 3 aqui, né? Então a razão primeira é x sobre x mais 1 igual a... Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou ter que aumentar o que? A quantidade, né, de pacotes. Então é diretamente proporcional 1 sobre 10 vezes, ó, se eu aumentar a quantidade de pessoas, vai passar menos tempo consumindo, ou seja, vai consumir mais rápido, ou seja, o tempo vai ser menor. Então, quanto mais pessoa, menor, ó, quanto mais pessoas, menor a quantidade de dias de consumo, ou seja, eles vão consumir mais rápido. Então, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente inverte. Se era 7 sobre 97, a gente bota 9 vezes 7, né, sobre 7. Aqui a gente pode fazer eliminações, como por exemplo eliminar o 7 com 7 aqui, né? Então a gente vai ter x sobre x mais 1 é igual a 9 vezes 1, que dá 9, sobre 10. Então aqui a gente faz meio pelos extremos, então x vezes 10 dá 10x, igual a 9 vezes x mais 1, então 9 vezes x mais 1. Então a gente vai fazer o seguinte, e temos 10x igual, aí a gente faz distributiva, 9 vezes x dá 9x, mais 9 vezes 1 que dá 9. Passa esse 9x para cá, então dá 10x menos 9x que dá 9. Então 10x menos 9x dá x, portanto igual a 9. Aí cuidado aqui e não ir marcar direto a letra E. Lembra que a gente colocou o boolean como se fosse uma pessoa, né? Então a gente tem que retirar 1. Então, os 9 menos 1 vai dar exatamente as 8 pessoas, beleza? Expliquei logo no início de que a gente tinha que incluir o boolean aqui nesse cálculo, né? E no final a gente retira o boolean, né, para saber aí a quantidade de pessoas. Então, nesse cálculo a gente encontra aí letra D, 8 pessoas, beleza? Questão 13, vamos lá. A questão 13 é bem interessante também, ó. Ó, as mulheres em um escritório trabalham uma média diária de 8 horas e 10 minutos. Então, eu vou botar aqui mulheres, tá? A média de mulheres, eu vou botar M com tracinho assim. Geralmente a média a gente representa com X e um tracinho. Então, a média das mulheres é o quê? É 8 horas e 10 minutos. Ó, e se ele está falando 8 horas e 10 minutos... O legal é transformar tudo para minutos, ou seja, 8 horas corresponde a 8 vezes 60. Ou seja, a cada hora temos 60 minutos mais, né, 10 minutos. Ou seja, a gente tem o seguinte, aqui, ó, 6 vezes 8 dá 48, 48 mais 10 dá 490 minutos, beleza? Ok. Enquanto os homens do mesmo escritório, né, trabalham uma média de 8 horas, ó, homens, vou botar H minúsculo com tracinho, trabalham, né, uma média de 8 horas e 5 minutos, ou seja, 8 vezes 60 mais 5, ou seja, a gente vai encontrar 485 minutos. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, a média diária de trabalho dos homens e mulheres do escritório, vou chamar de X, né? Ou seja, homens e mulheres juntos têm uma média de diária de trabalho de homens e mulheres do escritório é de 8 horas e 8 minutos. Ou seja, 8 horas, né? Que dá vezes 60, né? Mais 8, ou seja, 488 minutos. A pergunta é, qual é o percentual de mulheres que trabalham nesse escritório? Bom, a lógica aqui é a gente fazer um cálculo médio, ou seja, X médio é o que? A gente pode encontrar, né, fazendo a média do tempo aqui, ou seja, o tempo das mulheres vezes a quantidade de mulheres, a gente fazendo uma média aritmética ponderada, então a média das mulheres, que é 490 vezes o número de mulheres, que eu vou chamar de M, e aqui eu vou dizer que M mais H é igual ao total de pessoas, ou seja, M para mulheres e H de homens. Se atente que esse M aqui não é o médio, é exatamente o número de mulheres, certo? Então, mais 485, que é a média dos homens vezes a quantidade de homens, ou seja, que é H. Entenda o seguinte, que se eu multiplicar aqui a média vezes, que a média aqui vezes o número, eu vou encontrar o somatório, né, dos pesos aí, o somatório de cada tempo de cada pessoa, como por exemplo aqui, ó,
Se eu fosse calcular a média das mulheres, eu ia calcular o somatório, né, das mulheres aqui, ó, das mulheres dividido pelo número de mulheres. Então, se eu quero saber o somatório dos tempos das mulheres, eu multiplico a média, aqui M, vezes, né, esse M aqui. Então, vejo que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. A média, que é 490, vezes o número de mulheres, aqui de homens também, que é... a média é 485 vezes H, né, que é o número de homens. Agora, perceba que se eu tiver a soma do tempo das mulheres e aqui, ó, a soma do tempo das mulheres mais a soma do tempo dos homens e eu dividir pelo total de pessoas, que é mulheres mais homens, ou seja, M mais H, eu vou ter a média aqui, beleza? Só que a média ele forneceu, que é exatamente, ó, 488, já fiz esse cálculo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar M mais H multiplicando, então eu vou ter 490M mais 485H é igual a 488 vezes M, então 488M mais 488H, beleza? Agora a gente vai organizar esses termos semelhantes. Então, isso aqui com isso aqui, se a gente passar isso aqui para cá, aí fica 490 menos 488, fica 2M igual, quando eu passar esse daqui para o segundo membro, fica 488 menos 485, ou seja, 3H. Ora, eu posso identificar o seguinte, eu posso identificar que o número de homens é exatamente igual a 2/3 do número de mulheres. Ou seja, o que isso significa aqui? Se o número de homens é 2/3 do número de mulheres, quer dizer que o número de homens é menor. Então, se a gente pode criar aqui uma relação que diz o seguinte, a gente pode a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que o número de homens é 2 e o número de mulheres é exatamente 3. Então, o total de pessoas é igual a essa soma aqui, 2 mais 3, que é 5, exatamente aqui como fornecido. Só que ele quer saber qual o percentual de mulheres que trabalham nesse escritório. O percentual de mulheres é 3 do total, ou seja, o percentual de mulheres, né, sobre o total é exatamente 3 em 5. Então, como é que a gente faz isso daqui? A gente multiplica 3 por 20, 5 por 20, então é 3 vezes 20 que dá 60, sobre 5 vezes 20 que dá 100. O que é 60 sobre 100? É 60%. Então, o percentual de mulheres a gente encontra que é 60%, ou seja, letra E. Questãozinha legal, não foi? Achei bem bacana essa questão aqui, certo? Vamos lá para a questão 14. Questão 14 é bem interessante, tá? Ele diz assim, ó, um recipiente com capacidade de 30 litros, eu vou já desenhar esse recipiente aqui, cabem exatamente 30 litros, estava preenchido com uma mistura contendo 85% de água e 15% de cloro. Então, já posso fazer isso aqui, ó, dizer que 85% de H2O tinha exatamente, ó, ou seja, 85% de 30 é 0,85 vezes 30 e eu vou encontrar, sabe o que? 25,5, ou seja, 85% dos 30 eu vou ter 25,5 aqui de água. E eu posso fazer duas formas de encontrar aqui o cloro, ou seja, 15% que é o cloro é exatamente 0,15 vezes 30, que eu vou encontrar 4,5, ou poderia dos 30 tirar 25,5, ou seja, 4,5. Aí a maneira mais fácil de resolver é o seguinte, ó, vamos ver o resto da pergunta. Parte da mistura foi derramada e se substituiu a parte derramada por água, certo? A nova mistura contém 90% de água e 10% de cloro. Qual o volume da mistura foi derramada? Então, basicamente, a gente tem que encontrar o seguinte. Podemos encontrar o valor da nova quantidade aqui. Ou seja, se eu tenho 90% de água, quer dizer que eu tenho 90% de água, H2O, que corresponde agora a 27, certo?
E eu vou ter o que? 10% de cloro. 10% de cloro, Cl, corresponde a exatamente a 3, né? 3 litros. Por que isso, tá? Porque eu tenho 0,9 vezes 30. Por que 30? Porque ele diz aqui que a nova mistura contém 90% de água e 10% de cloro. Por quê? Parte da mistura foi derramada e se substituiu a parte derramada por água, ou seja, ele perdeu uma determinada quantidade e voltou, né? Ele foi preenchido até novamente os 30 litros, ou seja, 0,9 vezes 3 dá 27. Então eu tenho 27 litros de água e 3 litros de cloro. Só que na mistura se perdeu tanto o cloro quanto a água, não é verdade? Então o que é que eu posso pensar aqui? Podemos pensar o seguinte, ó. Antes de cloro tinha 4,5 e agora tem 3 litros de cloro, ou seja, na mistura que foi derramada, né, no que derramou, né, 3 não, 4,5 menos 3, ou seja, derramou 1,5 litros de cloro da mistura. Só que esses 1,5 litros do que derramou corresponde a quanto da mistura? Corresponde a 15% da mistura, correto? Correto, porque ele derramou uma determinada quantidade e essa determinada quantidade permanece sendo 15% cloro. Só que eu quero saber o total que foi derramado. O total que foi derramado, vamos dizer que é 100%, o total que derramou. Então a gente pode fazer aqui uma regra de 3, então x vezes 15, né, que dá 15, x igual a 100 vezes 1,5, né, 1,5 vezes 100, então x é igual a 150, né, dividido por 15. Deixa eu ajeitar aqui, por 15. Então quando a gente dividir 150 por 15, a gente encontra exatamente 10 litros. Então 10 litros foi exatamente o que foi derramado aqui, ou seja, letra C, o gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 15, né? Questão 15 diz o seguinte, ó. Uma pessoa aplicou um juros simples 5/8 do seu capital. Então vamos anotar isso aqui, ó. 5/8 de C. O capital a gente não sabe quanto é. A 1% ao mês. Isso foi a juros simples, ó, certo? Então, se foi 1% ao mês, então a juros simples quer dizer que em 12 meses ele aplicou a um capital de 12 vezes 1, ou seja, 12%. E 12% é igual a 12 por 100, que é 0,12. Então, vamos multiplicar esse capital aqui vezes 0,12, certo? E o restante é 14% ao ano, ou seja, em um ano também 14%. E o restante, ou seja, 5/8 de C, corresponde a uma parte. Já a outra parte é 1 menos 5/8 de C, que é exatamente 3/8 de C. Então, a gente vai ter aqui a outra parte, 3/8 de C, né? Foi aplicados a uma taxa de 0,14. A mesma coisa que eu fiz aqui com 12 por 100, a gente pode fazer 14 por 100, que dá 0,14, certo? A 14% ao ano. Passou-se 3 anos e 6 meses. Ora, 6 meses é a metade de um ano. Ou seja, então 6 meses corresponde a 0,5 de um ano, certo? Um ano. Então, se a gente multiplicar vezes... aqui, ó, 3 anos e 6 meses é exatamente igual, né? Isso daqui corresponde a 3,5. Então 0,12 vezes 3,5, certo? Vai ser os juros, né, em 3 anos e 6 meses. E essa aqui a gente vai aplicar também vezes 3 anos e 6 meses, que é 3,5. Então ele está dizendo que, ó, passando-se esse tempo, recebeu um total de 2.856 de juros. Qual foi o capital inicial aplicado? Então, isso aqui a gente tem os juros e isso aqui os juros 1, ó. Isso aqui os juros 2. Se a gente somar esses dois juros, ou seja, 5/8 de C
vezes 0,12 vezes 3,5, certo? Mais 3 oitavos de C, que múltipla 0,14 vezes 3,5, tem que dar o juros total, que é 2.856, certo? 2.856. Beleza? Então, ele está perguntando qual o capital inicial. Então, vamos colocar os termos semelhantes em evidência. Primeiro, C, ó. Então, vou fazer aqui, ó. C, coloquei em evidência. Veja que sobre 8 tem aqui. E também tem os 3,5 aqui, ó. 3,5. Então, C vezes 3,5 sobre 8 tem nas duas. Então, vamos colocar aqui isso em evidência. Aliás, não vou nem colocar 3,5 em evidência, porque dá para calcular isso daqui, ó. Deixa eu... não, vamos colocar o 3,5 porque é mais fácil. O que dá para calcular é isso daqui, ó, 0,12 vezes 5. Então 0,12 vezes 5, isso dá exatamente 0,6. Mas a gente vai calcular isso aqui, ó, 3 vezes 3,14. Então 3,14 vezes 3 vezes 4 que dá 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, e 1 dá 4, então dá 0,42. Então 0,42, fecha parênteses, tem que dar igual a 2.856. Então, o que a gente pode fazer aqui? Somar esses dois, então C que multiplica 3,5 vezes a soma disso aqui que dá 1,02, dividido isso aqui por 8, e dá exatamente 2.856, né? Então, ó, a gente faz o seguinte aqui, ó, passa o 8 multiplicando, então o capital é 2.856 vezes 8 dividido por 3,5 vezes 1,02, tá? Então, quando a gente fizer esta continha aqui, beleza? O que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar exatamente 6.000, tá? 6.400, ok? 6.400. Então, 15, letra B, o nosso gabarito aqui, ó, certo? 15, letra B, isso daí. Ok? Vamos lá para a questão 16. Questão 16 é uma das questões mais tranquilas da prova, certo? Então, ele diz assim, ó. As 513 posições na Câmara de Deputados de certo país estão divididas entre 5 partidos políticos. É conhecido que cada partido elegeu pelo menos 46 deputados e que não existe 2 partidos com o mesmo número de deputados, certo? Se não existe 2 com o mesmo número de deputados, por exemplo, não pode ter, por exemplo, 46 deputados em um partido, porque a gente pode fazer assim, ó, partido 1, partido 2, partido 3, partido 4 e partido 5. Não pode ter isso repetido. Aí ele pergunta o seguinte: enumerando-se os partidos em ordem crescente, ele quer que esteja em ordem crescente do número de deputados eleitos, qual é o maior, né, número de deputados e que o terceiro partido pode ter. Então, qual é o maior número de deputados que esse partido 3 aqui pode ter? O que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que para que o partido 3 tenha o maior possível, o que a gente tem que dizer? A gente tem que dizer que o menor tem que ter o menor possível, ou seja, 46. E o partido 2, né, que tenha o segundo menor, também tem o menor possível, ou seja, 46. Aí vai ficar faltando 3 partidos. Então, se a gente pegar os 513 e retirar os 46 e 47, ó, se a gente somar 46 mais 47, 6 e 7 dá 13, vai 1, né? Então dá 93, então vamos colocar aqui 93. 3 para 3 nada, 9 para 51, vai faltar exatamente, eu tiro 1 e depois tiro 8, ou seja, 42. Então fica faltando 420 deputados. Se a gente dividir 420 em 3, aqui, ó, claro que não pode ter repetido, mas a gente vai ter uma quantidade aqui para cada um médio. Então a gente pode, por exemplo, retirar do terceiro e acrescentar no 5, certo? Como assim? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó.
420 dividido em 3. Então, isso aqui dá por 1 vezes 3, falta 1, né? Aí baixo 2, dá 4, 4 vezes 3 dá 12, para 12 nada. Esse zero daqui vem para cá, ó. Então, ficaria assim, 140 nesse, 140 nesse, 140 nesse. Porém, não pode ser igual. Então, a gente retira um, ó, menos um desse e acrescenta aqui. Então, o menor, para que o terceiro tenha o maior possível, ele vai ser 140 menos 1, que dá 139. E esse aqui permanece 140 e esse ganha 1, ou seja, 141. Ou seja, o maior número, né, de deputados que o partido 3, né, em ordem crescente tenha é 139, ou seja, letra C, o gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 17. Questão 17 diz o seguinte, ó. No regime de juros compostos, após um ano de aplicação de certo capital, uma taxa de 5% ao semestre, né? Então, aqui eu tenho juros compostos. Então, se eu tenho juros compostos ao semestre e um semestre, aqui, ó. Um semestre corresponde a 2 semestres corresponde a um ano, quer dizer que em um ano, certo? Eu vou ter de juros, a taxa de juros 1,05 elevado a 2, certo? Então isso aqui é a taxa ao ano correspondente, né, a 0,5 não, a 5% ao semestre, certo? Aí ele pergunta o seguinte: obtém-se um montante de 8.820, qual foi o capital aplicado? Eu sei que o montante é igual ao capital, 1 mais a taxa, né? 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, eu sei o seguinte: o capital eu não sei quanto vale, vezes 1 mais a taxa, que é exatamente, ó, 5%. 5%, certo? É igual a 5 por 100, que é exatamente 5, é exatamente 0,05. Então, 1 mais 0,05 vezes o tempo. Veja que a gente aqui está o semestre e um ano tem 2 semestres, então a gente eleva ao quadrado igual, né, ao montante, que é 8.820, certo? Aqui a gente vai ter que o capital é igual a 8.820 dividido, tá, por 1,05 elevado ao quadrado, que vai dar exatamente 8.000 aqui. Ou seja, a gente encontra a letra A nessa questão. Então, 18 diz o seguinte, ó. Um refrigerador é oferecido em uma loja por R$3.000, menos 2 descontos sucessivos de 10% e 15%. Essa é uma das questões clássicas de porcentagem sucessiva, né? O preço final da venda do refrigerador equivale a... Então, basta você pegar esses 10%, que é 100%, menos 10%, ou seja, menos 10%, que dá 90%. 90% é exatamente 0,9. E você pegar os 100%, né, aqui, e também tirar os 15%, que dá exatamente 85%. E isso daqui corresponde a 0,85. Aí você poderia fazer 0,9 vezes 0,85. Quando você fizesse esse cálculo, você iria encontrar 0,765. Quando multiplicar isso aqui por 100, ó, vezes 100, a gente vai encontrar exatamente 76,5%. Certo? O que significa esse 76,5%? Significa 76,5% do total, que é os R$3.000 aqui, ó, certo? Então, 75,5% de R$3.000, ou seja, letra C, o gabarito. Certo? Questãozinha bem tranquila para resolver. Questão 19. Questão 19 é um pouquinho mais chata, mas dá para resolver também. Ó. 3 faraós são avistados em determinado ponto. Um dos faróis pisca a cada um terço de minuto. O que é um terço de um minuto? A gente transforma tudo em segundo para ficar mais fácil. Ó. 1 corresponde, ó, 1 e 1 terço é 1 mais 1 terço. Só que isso aqui é o seguinte, ó. Isso daqui é 1
1 corresponde a 60 mais 1/3 de 60. 1/3 de 60 é 60, né, dividido por 3. Ou seja, isso daqui dá 80 segundos. Então, a gente tem o primeiro, né, farol. O outro a cada 1 e 1/5. Ou seja, 1 mais 1/5 é o que? É 60 mais 60 sobre 5. Ou seja, isso dá 72 segundos. Aí ele diz o seguinte, ó. E o terceiro a cada 45 segundos. Então aqui tem o primeiro, tá, farol 1, F1, F2, F3. Então F3 passa 45 segundos. A pergunta é, se os 3 faróis piscam simultaneamente em certo instante, qual é o menor intervalo de tempo que decorrerá até que os 3 pisquem juntos novamente? Então, o que você tem que fazer aqui? É uma questão clássica de mínimo muito comum. Então, você tem que tirar o mínimo entre 80, 72 e 45. Então, vai ter que fazer todo esse mínimo. Quando tirar esse mínimo aqui, ó, e você encontrar 1 em 1, ó, divide por 2, divide por 3, vai encontrar 720, certo? Esse seria o mínimo comum. Então, mínimo múltiplo comum de 80, 72 e 45 é exatamente 720, certo? O que é 720? Exato tempo depois que os 3 faróis vão piscar novamente. Então, 720 é o tempo que eles vão piscar novamente. Só que veja que as respostas aqui, ó, estão em minutos. Então, 720, isso é em segundos. Eu sei que 1 minuto, ó, 1 minuto corresponde a 60 segundos, então basta eu dividir 720, certo? A divisão é de 720 dividido por 60, eu elimino esses dois aqui, e eu vou encontrar exatamente, ó, eu vou encontrar 12, né? 12 minutos aqui, ou seja, o gabarito de fato é a letra D, ou seja, 12 minutos que eles vão piscar novamente juntos, certo? Então, falta só a questão 20. A questão 20 aqui é mais complicada ainda. Eu achei uma das mais complicadas, mas vamos lá. Bom, então essa questão 20, ela diz o seguinte, ó, vamos lá. Admita que x, y e z são misturas de tintas vermelhas e brancas em certas proporções. O percentual de tinta vermelha em x é de 24% e de y é de 36%. As misturas x, y e z são combinadas na proporção de 2, 3 e 5 respectivamente, resultando em uma mistura com 35,6% de tinta vermelha. Qual é o percentual, né, de tinta vermelha na mistura Z? Então, pessoal, o primeiro passo é a gente saber uma relação de toda aqui, ou seja, a proporção 2, 3 e 5, a gente pode pensar como o todo dela como sendo 2 mais 3 mais 5, ou seja, o todo dessa mistura aqui é 10. Então, ela vai ter 2 de 10 correspondendo a 24% de x, né? E esses 24% de x corresponde a 24% de tinta vermelha, ou seja, é 2 de 10 de x, porém esses 2 de 10 de x corresponde a quanto de tinta vermelha, ou seja, 24%. E 24% é 0,24, mais a proporção, né, de y, que é 3 de 10, certo? 3 de 10 de y, porém corresponde a quanto de tinta vermelha? 36%, que é 0,36. Mais quanto de z, ou seja, 5 de 10, vezes a porcentagem de z. Porcentagem de z eu não sei é exatamente o que ele quer aqui. Então isso é igual ao que? Ao total, né, que é 10 de 10, certo? 10 de 10 vezes 35,6%, ou seja, 35,6%, que é 0, né, 356 aqui. Como é que a gente pode organizar isso daqui? Bom, podemos multiplicar 2 vezes 0,24, então eu tenho aqui, eu posso colocar 1/10 em evidência, vou botar 1/10 em evidência, vou multiplicar 2 vezes 0,24, que dá 0,48, mais, né, 3,036, que dá 1,08, tá? Fecha parênteses, mais, ó, 5 sobre 10, isso é exatamente a 1 sobre 2 de z, certo? Igual a
10 sobre 10 eu mato, então dá 0,356. Então, isso daqui, ó, quanto que dá isso daqui, ó? 0,48 mais 1,08, isso dá exatamente, ó, 1,56 dividido, tá, por 10, mais 1 vezes z, que dá z, então z sobre 2, igual a 0,356. Então, eu vou fazer aqui em cima, vamos lá. Então, eu tenho 1,56 dividido por 10 dá 0,156 mais z sobre 2 igual, né, a 0,356. Aí eu passo isso aqui para o segundo membro, então vou ter z sobre 2 igual a 0,356 menos 0,156. Ora, isso daqui menos isso dá 0,2, então z sobre 2 é igual a 0,2. Quando eu passar 2 multiplicando, eu vou ter que z igual a 2 vezes 0,2, que dá 0,4. 0,4 é o quê? Se a gente multiplicar por 100, z vai ser o quê? 0,4 vezes 100, que é exatamente 40%. Ou seja, a nossa resposta é a letra B. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like, né, porque esse vídeo aqui é gratuito e a única forma de você me ajudar é deixando esse like, beleza? Então é isso, um forte abraço e veja aí no próximo vídeo.